Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu sou o pastor Ângelo Costa, está começando agora o programa Tudo Posso. E eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso está sobre a tua vida nesta tarde de domingo, dia 5 de janeiro, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você por nos deixar entrar no seio da sua casa, como também da sua família. Você que está aí agora com seu aparelho smartphone ou com o seu PC, com o seu tablet, assistindo o programa Tudo Posso, eu peço a você que você fique por aí e que você já vá compartilhando desse programa ao povo que está do seu lado aí, compartilhe para os irmãos, para os amigos, porque o bate-papo de hoje, ele será muito interessante, porque eu estou ao lado aqui dessa grande mulher de Deus, pastora Paula. Pastora Paula, boa tarde, em nome de Jesus. Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, pastor Ângelo. Povo de Deus, já almoçou, né? Agora 3 horas da tarde desse domingo abençoado. Primeiro domingo do primeiro mês do ano de 2025, que serão não só esse, mas domingos abençoados em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, a você que está do outro lado, eu quero que nesse momento você fique com esse belíssimo louvor e logo eu estarei de volta com a pastora Paula, em nome de Jesus. Ouça agora. Digno de receber adoração e louvor, céus e terra te exaltam, Rei dos Reis. Glória ao Senhor na escuridão. És luz, caminho e verdade, Rei dos Reis, aleluia ao Senhor, nosso Deus e Salvador. Cada coração clama a ti, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Fonte de amor, graça e compaixão, vida em teus braços, Rei dos Reis, oh Rei dos Reis, nosso guia e força, esperança segura, Rei dos Reis, aleluia ao Senhor, nosso Deus e Salvador. Cada coração clama a ti, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Rei dos Reis, nosso guia e força, esperança segura, Rei dos Reis, aleluia ao Senhor, nosso Deus e Salvador. Cada coração clama a ti, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Voltamos a apresentar o programa Tudo Posso.
A você que está aí conosco, eu sou o pastor Ângelo Costa, está de volta agora, estamos de volta com o programa Tudo Posso, e hoje a nossa entrevistada é a pastora Paula, que eu tenho certeza que falará muito ao teu coração. Pastora Paula, antes mesmo de nós começarmos aqui as perguntas, o nosso bate-papo, eu quero fazer uma leitura que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso 34, que diz assim: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pastora Paula, eu já conheço a senhora há alguns anos, acredito eu que já vá para quase 7 anos, que nós estamos labutando juntos, né? Labutamos juntos na Paz e Vida. Estamos hoje aqui no Ministério Bezalel e existem pessoas que estão do outro lado. Algumas pessoas lhe conhecem, outras pessoas não. Pastora Paula, a pergunta que não quer calar: como é para a senhora que serve a Deus? Hoje a senhora vive diante de uma deficiência, né? Uma deficiência visual. Existem muitas pessoas que estão em casa agora nos assistindo, que o filho tem uma deficiência para andar, o filho tem uma deficiência cognitiva, o filho tem problemas, a filha tem problema, o marido tem problema, e com isso essa pessoa acaba se abstendo de estar na casa do Senhor devido até mesmo uma deficiência. Pastora Paula, eu gostaria já de antemão, nesse primeiro bloco, que a senhora abrisse dizendo para nós como foi essa situação na sua vida. A deficiência veio de nascença, como aconteceu na sua vida? Então, eu sou a primeira filha de 3, né? Nós somos 3 irmãs. Eu nasci deficiente visual. A minha irmã do meio, ela enxerga, é normal, não tem nenhuma deficiência. E a minha irmã mais nova também não enxerga. Então, assim, nós já nascemos deficientes visuais. E não existe até hoje um diagnóstico fechado. Ninguém sabe por que a gente não enxerga. Foram feitas várias juntas médicas. Meu pai viajou comigo para muitos lugares. E um médico, um professor da universidade aqui do Rio de Janeiro, com 40 anos de profissão na época, falou que só... Ele falou, tá? Meu pai me conta, porque eu era pequena, que com 40 anos de profissão naquela época, ele jamais tinha visto algo igual e que só Deus poderia explicar, porque não teria como fechar um diagnóstico. Então, assim, a gente já nasceu assim, eu e minha irmã. Entendi. Pastora Paula, para os nossos ouvintes que estão do outro lado, eu gostaria de saber essa parte, que é a parte mais interessante também dessa nossa entrevista de hoje. A senhora nasceu, a senhora cresce, tem a sua vida. A senhora já nasceu no berço evangélico ou a senhora conheceu Jesus depois? Não nasci em berço evangélico não, nasci deficiente visual. O médico que cuidava de mim, quando percebeu, indicou a escola para eu estudar. Eu estudei no Instituto Benjamin Constant, que fica aqui na Urca, que é um colégio especializado em deficientes visuais. Sim, eu conheço. E eu cresci lá, não era nada. Sabe aquele católico que não vai na igreja católica? Então, vocês são o quê? Católicos, mas não é na igreja católica. E meu pai, ele... Todo lugar que dizia tem cura, se fosse na Umbanda, ele ia, porque ele não tinha conhecimento de Deus. E nós crescemos assim. Em 83, a minha avó, que morava em outro estado, veio passar um tempo aqui com a gente, falou de Jesus. A gente aceitou Jesus, mas meu pai não. Continuou a caminhada até que meu pai, anos depois, aceitou Jesus. Mas eu não nasci num berço evangélico. Hoje, todo mundo na presença. Minha mãe já é falecida, tem 29 anos, mas também conheceu Jesus. Então vocês não eram evangélicos, a senhora conheceu Jesus. E aí, pastora Paula, não digo de agora somente no Bezalel, nós vamos chegar lá, mas eu digo também para você que está do outro lado, quais foram as barreiras, porque a senhora aceitou Jesus. Na igreja o pastor fala, a senhora, graças a Deus, ouve muito bem. Mas como foi a recepção da senhora no meio evangélico? Porque é isso que é interessante, porque existem pessoas do outro lado agora, pastora Paula, que veem isso como a própria pessoa, por passar por uma deficiência, ela mesma tem o seu preconceito determinado no seu coração.
E aí, o preconceito que ela tem no seu próprio coração é gerado também de ela ter preconceito pelas pessoas, do que as pessoas vão achar por ela ter uma deficiência. Como foi essa incisão, né, essa entrada da senhora no meio evangélico, junto com as pessoas? Como é que a senhora viu que a senhora sentiu uma resistência, as pessoas te acolheram? Eu gostaria muito que a senhora falasse a respeito disso. Então, a minha deficiência, ela nunca foi um problema para mim. Sim. Eu costumo dizer que a minha deficiência, ela me limita, mas ela não me para. Eu nunca vi a minha deficiência como um problema, como uma barreira. Eu sempre soube até onde eu posso ir, até onde eu podia ir. O problema não foi comigo, mas sim com as pessoas. As pessoas, elas são muito preconceituosas. Sim. Elas acham que o deficiente, ele é incapaz, ele é inútil. Tem gente que acha que eu tenho um problema auditivo e aí se dirigem aos meus filhos como se eu fosse uma inútil, não soubesse responder por mim, né? Criei 2 filhos, um tá com 30 anos, a outra com 17, cuidei, o umbigo caiu na minha mão, nunca tive mordomia, mas eu encontrei sim muita resistência, inclusive vim de um ministério que depois fiquei sabendo que não fui consagrada nesse ministério porque não poderia consagrar obreiros deficientes. Um preconceito e um pecado, né? Porque o Senhor Jesus, ele veio para que todos, absolutamente todos, tivessem vida e vida em abundância, né? E todo aquele que confessar ele como Salvador será salvo. Então ele não escolheu, eu não vou para o cego, eu não vou para o cadeirante, eu não vou para o surdo, eu não vou para o autista, não. Ele veio para que todos. E enfrentei sim muita rejeição e enfrento até hoje. Né? Hoje mais velha, na presença do Senhor há algum tempo, porque assim, o meu verdadeiro encontro com o Senhor tem 9 anos, vai fazer 10, foi em 2015. Eu conhecia Jesus, sabe? Eu conhecia de ouvir falar, mas eu nunca tinha vivido com Jesus, experiências com Jesus. E assim, pra mim nunca foi barreira, até porque eu sei até onde eu posso chegar. Eu sei aquilo que eu consigo fazer com ajuda e aquilo que eu consigo fazer sem ajuda. Mas eu repito, a minha deficiência, ela me limita, mas ela não me para. Isso é muito bom. Pastora Paula, muito interessante essa sua colocação. A colocação da senhora é interessante porque existem famílias que estão do outro lado, pastora Paula, que o filho de repente é autista e essa mãe de repente não frequenta a igreja pelo fato do filho ser autista. Existem mães que estão do outro lado que de repente o filho, ele é uma criança hiperagitada, hiperativo. Então essa mãe deixa de congregar porque não há uma flexibilidade dentro da igreja. E o programa Tudo Posso tem me falado muito a respeito disso, até mesmo para que eu, como pastor, para que o Ministério Bezalel venha ter entendimento, que eu já conheço a senhora há muitos anos, e até o momento nós não tínhamos batido esse papo para falar, porque isso também serve de ensinamento para nós que estamos à frente de uma igreja, saber tratar outras pessoas e até mesmo os de dentro. Pastora Paula, quando num momento de culto, no momento ali que a senhora estava cultuando a Deus, a senhora sentia, a senhora sente, isso com certeza a senhora sente, a presença de Deus, estar com Deus, mas até hoje, até o dia de hoje, quando a senhora percebe que a senhora tem que fazer alguma coisa, existem pessoas que ainda acham que a senhora é limitada? Com certeza. Uma pessoa perguntou para minha filha se ela não ia entrar no banheiro comigo para me ajudar no banheiro. Então, assim, as pessoas pensam que a gente, como eu falei, que o deficiente ele é incapaz. É claro, né? Tem todo tipo de deficiência. Tem pessoas com mais dificuldades, outras com menos dificuldades, mas isso não faz ninguém inútil, não faz ninguém incapaz, não faz... Claro, cada pai, cada mãe, o senhor falando, precisa procurar o tratamento certo, cuidar da sua criança, igual meu pai. Eu fui para o colégio interno com 5 anos de idade, com boneca na mão, chorei muito, fiquei separado dos meus pais, depois eu fui para o externato, né? Eu ia e voltava todo dia, mas foi um choque muito grande. Mas, pai, mãe, não deixem de cuidar dos seus filhos, não deixem de dar tratamento, de procurar tratamento especializado,
porque o seu filho, ele pode ser um professor, ele pode ser um advogado. O primeiro promotor público do Brasil é cego, estudou comigo, Dr. Valmeri. Ele é uma bênção, ele é muito inteligente e ele é deficiente visual. Então, assim, não é a deficiência que vai limitar você, mas sim o tratamento. Tem pais que não gostam nem de falar. Não deixe de vir para a casa do Senhor porque o seu filho tem uma deficiência. Não deixa, porque o Senhor, ele não rejeitou ninguém. Então não é o homem que tem autoridade de rejeitar, né? Muito bom, pastora Paula. Pastora Paula, a senhora tocou num ponto aí muito interessante. E eu quero também frisar um pouco nesse ponto aqui no programa Tudo Posso. Hoje nós estamos aqui com a pastora Paula. A pastora Paula é deficiente desde a infância, desde o seu nascimento. E ela está batendo esse papo conosco aqui, até mesmo para nos alertar, para que nós possamos estar crescendo juntos, né? Mediante hoje há tantas pessoas com TDAH, com autismo, tantas pessoas com diversos tipos de deficiência. E essas pessoas não podem estar excluídas, mas sim incluídas no reino de Deus. E esse bate-papo é para que nós possamos abrir a nossa mente, como também o nosso coração. Pastora Paula, a senhora falou algo muito interessante e eu quero pincelar nesse algo que a senhora falou. Existem muitos pais que têm dificuldade de absorver o problema do filho. A senhora falou que seu pai te levou nos médicos, seu pai tinha consciência da sua deficiência, mas ele não ficou procrastinado. Ele foi cuidar, ele foi tratar, ele foi correr atrás, ele foi ver se tinha cura. Tanto que a senhora falou que ele foi em hospitais, um médico com 40 anos de experiência, ele foi no espiritismo, no candomblé. Claro, qual é o pai que não quer ver a cura de um filho? Mas só que hoje, pastora Paula, a senhora falou que foi em 83, hoje, 2024, 2025, eu vejo uma grande resistência dos pais em diagnosticar a deficiência do filho. Muitos pais não querem reconhecer que o filho é doente. Muitos pais não querem, eu não digo que seja uma doença, uma deficiência, o pai não quer reconhecer que o filho tem a deficiência, porque tipo assim, hoje nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que se julga ser perfeita, e as pessoas não querem mostrar a sua fraqueza, a sua dor, a sua dificuldade, e com isso existem mães, existem pais que fazem uma grande resistência para que esse filho não seja diagnosticado. Tem pessoas que a gente vê a olho nu que precisa de tratamento, que precisa de cuidado, mas muitos pais e muitas mães preferem reter aquilo e deixar a criança crescer como uma criança normal, porém essa criança precisa de tratamento. Qual seria as suas palavras para esse pai, para essa mãe, para essa família? Então, sendo bem dura, antes de qualquer coisa, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque assim, a minha mãe, ela não teve sabedoria e estrutura para absorver 2 crianças deficientes. É duro, né? 2 crianças com deficiência. Mas o meu pai, ele foi um homem muito sábio. Ele lutou, ele levou para a escola, ele cuidou. Para o senhor ter noção, eu tinha patins, minha irmã patins, a gente tinha bicicleta. A única coisa que eu não consegui fazer nessa vida foi pular elástico, porque eu não acertava o elástico. Mas eu brinquei de polícia ladrão, de piquetar, de queimado. Eu vivia solta na rua naquele tempo, podia, né? Alguns anos atrás. Eu andava de patins, de bicicleta, de patinete. Eu subi em árvore. Eu tive infância, porque o meu pai, ele graças a Deus, né? Eu louvo a Deus de novo pela vida do meu pai. Ele não escondeu a gente da vida, não escondeu a gente da sociedade. E eu considero egoísmo do pai e da mãe que percebe que o seu filho tem uma deficiência e não cuida dele. Por quê? Porque você, pai, você, mãe, se o Senhor não voltar, você não vai viver para a semente. O seu filho, ele vai precisar se defender. O seu filho, ele vai precisar trabalhar. Ele pode, dependendo, como eu falei, um professor, um advogado. Ele pode, sim, ser um TI. Ele pode, tem muitas e muitas profissões que o seu filho pode. E você, com o seu egoísmo de não querer ter um filho deficiente, porque ninguém quer, e eu entendo, mas eu ouvi uma coisa e eu quero passar aqui, que Deus, ele só dá filhos deficientes para pais
especiais. Eita, Deus tremendo, aleluia! Ele não dá filho deficiente para qualquer pai. Você é especial. Se o seu filho é deficiente, vai atrás, procure um médico, procure tratamento, procure incluir seu filho na sociedade, dentro da limitação dele. É como eu falei, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei o que eu posso fazer com ajuda e o que eu não posso fazer. Meus filhos estão aqui. Se vocês chamarem e perguntarem, eles vão falar para vocês quem eu sou. Eu cuido da minha casa, eu faço comida, eu faço tudo eu faço. Tem coisas que realmente me limitam, mas não me param. Eu tenho uma vida normal, mas por que eu tenho hoje uma vida normal? Porque lá atrás o meu pai, sem sabedoria, sem Jesus, falou: não, eu vou lutar pelas minhas filhas. E eu costumo dizer, se eu não sou mais hoje é porque eu não quis, porque suporte eu tive. Meu pai é um grande homem, foi um grande homem e foi bênção na minha vida e na vida da minha irmã, que é deficiente visual também. Glórias a Deus por isso. A você que está do outro lado, nós estamos no programa Tudo Posso, hoje entrevistando a pastora Paula, deficiente desde nascença, está trazendo aos nossos corações os desafios, as superações da vida, e ela agora falou algo muito forte que me emocionou, né? Que o pai foi uma pessoa de grandiosa instrução na sua vida. Pastora Paula, o nosso programa está chegando ao fim. Existem pessoas que estão do outro lado, que estão nos assistindo, né, e que provavelmente deve estar com o coração agora muito pensativamente em refletir naquilo que precisa fazer no filho, na filha, e naquilo que precisa fazer no marido, em alguém, porque hoje explodiu o autismo, explodiu o TDAH, muitas pessoas com déficit de atenção, muitas pessoas com deficiências que hoje elas são faladas, mas não tão fortemente. Mas acredito que daqui a 5 anos, 6 anos ou 10 anos nós vamos ter essas deficiências sendo muito mais faladas do que estão falando agora. Pastora Paula, eu gostaria de um bate-papo rápido agora, uma trocação de bola. Eu gostaria que a senhora falasse nesse microfone. O teu pai, a senhora vai falar logo no final. A senhora é deficiente, gerou a Amanda, gerou o Natan, que são os seus 2 filhos, Natan sendo o seu filho mais velho. Nessa sua caminhada de mãe, e depois que o Natan toma a sua idade já de adolescente, começa a entender as coisas, quem é o seu filho para você mediante a essa deficiência que a senhora tem e que a senhora carrega na sua vida? Quem é seu filho para você? Até me emociono, né? Porque quando eu ouvi o nome dele, eu era solteira ainda. Foi na Copa do Mundo acho que de 90 que nasceu o filho do Silas, do jogador. E eu vi esse nome. E eu fui pesquisar. Eu falei, o dia que eu tiver um filho, se Deus me der um filho, eu vou dar o nome de Natan. E Natan quer dizer presente de Deus. E o meu filho, para mim, ele é um presente de Deus. Não tem outra palavra. Ele me exorta, ele me orienta, ele cuida, ele briga, mas ele é um presente de Deus. Ele tem sido bênção na minha vida. Glórias a Deus por isso. A senhora gerou também a Amanda. Hoje a Amanda tem 17 anos e nós hoje estamos falando aqui do programa Tudo Posso. E a Bíblia nos ensina, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Deus tem te fortalecido nesse tempo e vai continuar fortalecendo. A jovem Amanda. Quem é a Amanda para a senhora? Amanda é minha companheira, é meus olhos, é meus braços, é minhas pernas, é uma princesa. Amanda, ela tinha que vir. Eu não queria ter outro filho, porque eu tinha muito medo dos meus filhos nascerem deficientes visuais. Deus me deu o Natan perfeito, me deu a Amanda. Amanda é uma companheira, é uma princesa, é tudo para mim. Meus filhos são um pedacinho de mim. Glórias a Deus por isso. Pastora Paula, antes de nós fazermos a pergunta que você vai falar de seu pai, eu quero perguntar para ti agora. Essa pessoa que está do outro lado, que muitas das vezes coloca barreiras, eu vejo que a senhora está sempre nos cultos, busca a Deus, mesmo com a sua deficiência. A senhora não deixa de buscar a Deus. A senhora está aqui no domingo de manhã, a senhora está aqui na sexta-feira, a senhora está sempre na igreja,
buscando, se apegando ao Senhor. Pastora, a gente vê muitas pessoas com 2 pernas, 2 braços, andando bem, vendo bem, chegando bem, falando bem, ouvindo bem, que não tem metade da força que a senhora tem. O que a senhora pode falar para essa pessoa, para acender a chama dessa pessoa e fazer com que essa pessoa venha a ter mais fé, mais perseverança, mesmo sendo essa pessoa sã? Então, eu vou responder essa pergunta do senhor com um versículo que eu vou pedir para o senhor ler, que fica lá em Isaías 55, 6. Não importa o que o homem pensa sobre você, importa é o que Deus pensa sobre você. Aleluia. É Ele que pensa. Se a gente for olhar para a gente não vai buscar, a gente não vai prosseguir, a gente não vai caminhar, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos. A Bíblia nos ensina, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É isso, o Senhor, Ele vai voltar para buscar uma igreja, Ele vai voltar para nos buscar. E se você ficar olhando, porque você é muito alto, porque você é muito baixo, eu sou gorda, eu sou magra, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não. O Senhor, Ele te olha como Ele te criou perfeito, Ele não está nem aí para a tua deficiência, para a tua limitação. O pastor chega para mim e fala assim: Paula, você vai pregar domingo. Na hora, Deus, Ele me dá a palavra, porque Ele cuida de cada um de acordo com a necessidade de cada um. Ele cuida de cada um de acordo com a sua limitação. Eu posso até não saber onde está, porque eu não gravei tudo, ainda não cheguei a esse nível. Eu vou lá, pesquiso, mas é na hora que Deus dá a palavra. Então Deus cuida de você, de mim, como você e eu somos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não nos olha como coitadinhos. Ele nos olha como filhos. Aleluia. Pastora Paula, muito interessante esse bate-papo. Para nós encerrarmos aqui, eu gostaria que a senhora, nessa câmera, olhando para lá, para os nossos ouvintes, o teu pai, o que ele é, o que ele foi, o que ele está sendo para a senhora. Meu pai é um exemplo de vida. Meu pai, gente, tem 20 anos que eu não vejo meu pai. Meu pai mora em Maceió, ele passou por um câncer, ele não tem condições de vir aqui, a situação é difícil. Mas o meu pai, ele é um exemplo para mim. Ele é de uma força auxiliar, ele é suboficial de uma força auxiliar, ele é especialista em comunicações e a vida dele foi exemplar dentro daquilo que ele escolheu. Meu pai, ele foi exemplo, ele ganhou prêmios de bons serviços prestados, meu pai não se deixou corromper, meu pai é um exemplo de homem. Foi um exemplo de homem para nós e é até hoje. Agora com o Senhor, então, ninguém segura ele. E o meu pai, assim, ele foi meu porto seguro, sabe? Foi a minha base, o meu exemplo. Muito do que eu sou hoje, do que eu penso hoje, eu devo ao meu pai. Sempre fui muito grudada com ele, a gente conversa, ninguém gosta nem de ficar perto da gente, porque mal ele acaba de falar, eu já respondo em cima. Eu não vejo, mas é como se eu estivesse vendo o olhar dele. Ele olha como se ele olhasse e eu já soubesse o que ele quer falar, o que ele quer dizer. Meu pai é tudo, meu pai não tem nem palavras para explicar o que é o meu pai. Meu pai é um exemplo para mim. Glórias a Deus. Então assim nós ficamos aqui com o programa Tudo Posso, um programa emocionante, um programa que abre os teus olhos mediante essa questão da deficiência. A deficiência limita, mas ela não para. Essas foram as palavras da pastora Paula, palavras fortes que ficarão em nossos corações hoje, domingo, dia 5 de janeiro. Eu quero que você compartilhe essa live com outras pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. Nós hoje vamos acabar o programa de forma diferente. Eu gostaria de chamar o Natan e a Amanda aqui, né, para estar ao lado de sua mãe, para dar um abraço, para falar, para chegar perto dessa mãezona, porque o programa Tudo Posso é isso. O programa Tudo Posso é família. O programa Tudo Posso é o que nós fazemos aqui no podcast Vem Comigo. É informação, é Deus, é testemunho, é história de vida. E você, quem sabe, um dia pode estar aqui conosco no programa Tudo Posso, falando um pouco da sua história, contando um pouco da sua vida, porque Deus é assim.
Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é um Deus ilimitado que nos levanta. Nós estamos recebendo aqui agora, na presença, né, desse Deus Todo-Poderoso, né? Vai entrar agora a Amanda, vai ficar ali ao lado da mãe dela, como também o evangelista Natan. A Amanda é responsável pela dança, né, do Ministério Bezalel. Ela está aí dançando no Ministério Bezalel. E o evangelista Natan, né, é auxiliar aqui dessa casa junto conosco. E nós encerramos assim esse podcast. Pode dar um abraço nela, um beijo aí. Tantas palavras maravilhosas. Essa família linda. Eu me emocionei aqui, porque a gente conhece a Paula, anda com a Paula, já caminha e labuta com ela por muitos anos. Mas nós nunca batemos esse papo. E hoje foi uma abertura, né, de visão, de entendimento, que nós como seres humanos precisamos melhorar muito quanto às pessoas deficientes, seja autista, seja TDAH, seja deficiente visual, seja deficiente auditivo, não importa. O que importa é que nós venhamos estar juntos, acreditando que esse Deus, ele não faz acepção de pessoas. Que Deus abençoe você, que você tenha uma tarde de domingo abençoada. E não se esqueça, quarta-feira nós voltamos no Ministério Bezalel com culto às 9 da manhã, como também às 19 horas, no Ministério Bezalel, na Estrada Manuel de Sá, número 903, no coração do Vale de Pé. Esse é o podcast Vem Comigo. Eu sou o pastor Ângelo Costa e hoje nós entrevistamos a pastora Paula. Deus abençoe, fique na paz. Graça e paz a todos. Programa Tudo Posso.